O mundo, irmão, ele não para de trabalhar. Não é que o mundo pegou e os jovens estão em drogas, estão em pecados. Não. É o tempo. Eles estão anestesiados, eles estão no lugar certo. Eles estão dentro da igreja, mas estão anestesiados. Eles não têm força para fazer nada. E a igreja, nós como igreja, nós precisamos despertar os nossos jovens. E não são só jovens, irmãos, são adultos também. Não é só jovem que está parado, não. Porque os cultos de ensino, os cultos da igreja só enchem no domingo. Porque domingo é o dia do Senhor, todos os outros dias é para eu. São 6 dias e o número 6 significa homem. 666 é tudo do homem para o homem, e do homem é todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu tirei Jesus do centro, eu tirei Jesus do trono. Existe um coração, a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então se no seu coração tem um trono, e esse trono não é Jesus, é você mesmo. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, terça-feira estava na igreja, e alguns jovens, eu olhando alguns jovens na academia. O de hoje está pago. Quinta-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, futebol. Segunda-feira, tô na pizzaria. Sexta-feira, eu tô assistindo um filme. Alimentando o próprio eu. Não está pecando. Não está em fornicação, não está em pornografia. Não. Só tirou Jesus do centro, só tirou Jesus da prioridade. Jesus não é mais a prioridade. Quem é a prioridade então? Somos nós. No lugar certo, mas anestesiados. No lugar certo, aonde tem milagre. No lugar certo, aonde o fogo queima. A sarça pega fogo, mas você não está indo em direção à sarça. Você está de costa, você só está sentindo o calor. Às vezes você vem no domingo, você sente o calor, mas logo você sai do monte e volta para os seus afazeres. A gente até chega perto, até sente um arrepio, mas existem coisas mais importantes do que a presença de Deus. São coisas mais importantes, e a igreja está perdendo tempo, anestesiados, no lugar certo. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração para falar com vocês é sobre Êxodo. É a sarça. Ele falou, e eu vi os stories, o Reels do Instagram de vocês, falando sobre fogo, sobre uma chama, sobre algo queimar em nós, Então o Senhor me trouxe esse texto, e eu queria compartilhar com vocês, amém? Êxodo capítulo 3, o versículo 1 em diante, diz assim a palavra: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga forte, o monte de Deus, diga. Então Moisés, ele apacentava. As ovelhas eram de Moisés? Não, o texto diz que as ovelhas eram de Jetro, seu sogro. E ele estava na onde? No monte de Deus. O monte Horebe, ele é conhecido também como Monte Sinai. É o mesmo monte. E a Bíblia diz que ele é o monte de Deus. Então ele estava no lugar certo. Aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor ia aparecer aonde? No monte certo. A gente precisa estar no lugar certo. Porque quando nós estamos no lugar certo, tem resposta de Deus. Quando nós estamos no lugar certo, tem presença de Deus. Quando nós estamos no monte de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Então é claro que o anjo, ele tem que aparecer lá, porque este é o monte de Deus. Continuando, e ali o anjo do Senhor apareceu. Na onde ele apareceu? Numa chama de fogo, no meio
de uma sarça. Ele não apareceu no canto, ele precisa estar no meio. É no meio que ele aparece, no meio. E Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Versículo 3: então disse consigo mesmo. Olha que expressão interessante, né? O homem que fala com ele mesmo. Já viu alguém conversando com ele mesmo? Quando alguém fica falando com ele mesmo, você fala, é doido. Não é assim que a gente entende? Mas isso daqui é algo que nós precisamos exercer. Porque muitas vezes achamos que estamos certos. Tomamos decisões achando que é a decisão correta. E você faz e pratica muitas coisas que você acha que é certo. Mas quando nós olhamos para nós, para dentro de nós e perguntamos, Senhor, será que eu estou fazendo o que é correto? Espera aí, Leonardo. O salmista falava assim, por que te abates, ó minha alma? Conversar comigo mesmo é colocar as coisas no lugar. Conversar conosco mesmo, irmão, sozinho, num ambiente onde você está falando contigo. Ei, Léo, será que você está no caminho certo? Será que o chamado é esse? Será que Jesus está se agradando da minha atitude? Eu preciso fazer isso. E Moisés fez isso. E Moisés falou, então disse consigo mesmo, eu vou até lá, e eu me virarei para lá, para ver esta grande maravilha. Ele mesmo falando com ele, e eu vou virar, porque a sarça não se queima. Percebe que essa sarça só tem fogo e não tem voz. A sarça só está queimando, e ela não se consome, mas não tem voz. Então até o momento em que Deus percebe que ele se desprende daquilo que ele estava fazendo. Quando ele se desprende ali das ovelhas, do que ele estava fazendo, e ele se vira para lá, a partir daí o que acontece? Então Deus diz, eu vou começar a falar, porque você já se desprendeu das outras coisas. Porque enquanto você estiver meio a meio, enquanto você estiver uma perna aqui, outra perna aqui, você só sente o calor. Quando eu e você estiver meio crente e meio pé no mundo, você só sente o arrepio. Você não ouve a voz de Deus. Irmãos, ouvir a voz do Senhor, você precisa estar perto. Se você estiver no monte errado, você não ouve a voz. No monte certo tem provisão. Quando Abraão, ele pega o filho dele, porque Deus fala, pega Isaac e vai até as montanhas de Moriá. Você vai ver que o texto está falando montanhas, no plural. Eram várias montanhas. Então ele pega Isaac e vem mais alguns servos, são 3 servos, e ele começa a caminhar até as montanhas de Moriá. Obrigado. E vai até as montanhas de Moriá. Mas ele está caminhando. E quando ele está chegando nessas montanhas, ele ouve a voz de Deus. Porque Abraão tem relacionamento. Irmãos, eu já vou liberar algo para você. O pecado não vai te tirar do céu. E nem se você não pecar, você vai ter o céu. O que tira o homem ou a mulher do céu é você não ter relacionamento com Jesus. Pecar, todos nós pecamos. E destituídos da glória do Senhor nós estamos. Mas quando nós voltamos em relacionamento significa conversar. Fala, Jesus, ei Jesus, oi Jesus, bom dia Jesus, qual caminho eu sigo Jesus, para onde eu vou Jesus, o que eu fiz foi certo Jesus, eu tenho que agir como tu Jesus, o que eu faço agora nessa posição, será que eu estou agindo da maneira correta? Então eu preciso ter relacionamento. Quando o homem peca, quando Adão peca, o que ele faz? Ele vê que ele está nu e ele se esconde. E Deus vem e fala, o que você fez? Não, porque para Deus não importa o que nós fazemos. Quando Deus vira para ele e fala assim, aonde tu estás?
Porque o que define eu e você diante de Deus é a distância que nós estamos dele. Eu posso pecar hoje, você pode pecar hoje, mas o que vai diferenciar é se um se afasta e se esconde e o outro se aproxima e se arrepende. Irmãos, entenda, não é o tanto que eu sou bom, não é o tanto que eu faço, não é o tanto que eu leio a Bíblia, não é o tanto que eu oro, é o tanto que eu estou quebrantado, é o tanto que eu entendo quem eu sou, que eu sou pecador, mas que eu alcancei a graça por intermédio de Cristo Jesus. E eu preciso valorizar a graça, irmão. A graça não é só para mim, a graça é um fluxo. Ele vem em mim e extravasa. Jesus me perdoou, então eu preciso perdoar o meu irmão, porque senão eu não sou digno de perdão. É um fluxo. Então quando nós entendemos que Abraão subiu, ele subiu aonde? Senhor, para onde eu vou? Abraão sobe nessa aqui, é nessa aqui que tem provisão. Você acha que aquele carneiro, ele estava lá no arbusto, e quando ele vai descer o cutelo para matar Isaac, você acha que o carneiro apareceu naquela hora? Não, o carneiro já estava lá, porque Deus não é Deus de confusão. Deus tem tudo planejado. Ele já foi lá no último dia da sua vida e já te deu vitória. Há 2000 anos atrás, o filho dele morreu e ele venceu o diabo e a morte. Está tudo decretado. Agora, irmão, eu não sou perfeito. Oxalá eu fosse perfeito. Todos eles erraram. Moisés era assassino. Davi, assassino. Adúltero. Sansão. Se eu for pegar todos os homens, Abraão mentiu. Se eu for pegar todos eles, Jacó enganou. E graças a Deus não tem ninguém perfeito. Existem pessoas com o coração quebrantado, reconhecendo que é pecador, mas se aproximando de Deus em arrependimento. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor que eu, nós somos irmãos. E através do perdão de Cristo, nós convivemos, nós estamos juntos aqui. Irmão, nós estamos aqui abraçados de mão dada, todos nós somos membros de um corpo. O pé não é mais importante do que a mão, que não é mais importante do que o coração. Nós estamos aqui em um organismo vivo. Nós estamos trabalhando junto, ninguém aqui é maior do que ninguém. Nós somos pecadores alcançados pela graça. É isso que eu quero que você entenda hoje. E nós continuamos. Então, o que acontece? O carneiro já estava lá, porque ele ouviu a voz. Quando ele se vira, aí ele fala, Abraão não. Quando ele se vira, estava lá. Agar, quando ela está lá no deserto, o anjo fala, Agar, olha para trás. O poço estava lá. O poço já estava lá, não surgiu naquele momento. Tem coisa, irmão, que a gente não vê. Os nossos olhos espirituais não enxergam. A Bíblia diz que quando nós estamos no caminho, às vezes o céu já começou a trabalhar. Quando você vai em Daniel no capítulo 10, ele está fazendo um jejum de 21 dias. O anjo fica travado nas regiões celestiais. Mas quando ele chega até Daniel, ele fala, Daniel, o Senhor já deu ordem desde o primeiro dia que você começou a orar, para que eu estivesse aqui. Mas ele chegou no 21º dia. Existem coisas que estão acontecendo no mundo celestial, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, que você não está vendo, mas não significa que Deus não está fazendo. Se você não está vendo no mundo aqui na horizontal, não significa que não está acontecendo na vertical. Olha para você ver, Gideão. Gideão, ele está fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva, mas ele está malhando o trigo. Porque ele está com medo, mas ele não para de trabalhar. Está num dia difícil, mas ele não para. Está num dia complicado, ele não está vendo solução, mas ele não para. Então o que ele está fazendo? No versículo 11 fala o seguinte, ele está malhando o trigo no lagar, e o anjo do Senhor está debaixo da árvore, observando ele.
Só que ele não está vendo o anjo. Ele está malhando o trigo, mas ele não vê o anjo. Aí no versículo 12 o que acontece? O anjo apareceu para Gideão. Entenda uma coisa, ele está malhando, o anjo está lá, ele não está vendo. Mas no versículo seguinte, o anjo aparece. Eu quero dizer algo para você. Você talvez veja aqui nesta noite. Está em dias difíceis, está complicado, mas o mundo e a região celestial já se moveu ao nosso favor. Você não vai ver a sua vitória hoje, mas só de você pisar aqui nesta noite, irmão, o diabo está furioso com a nossa vida. Mas eu queria que você entendesse que se o Senhor abrisse os nossos olhos aqui, ia ver muito diabo, muito satanás, muito demônio nessa região, mas ia também enxergar que os que estão conosco são muito maior do que os que estão com eles. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, ia ver anjos ao nosso redor. A Bíblia diz em Salmos, se eu não me engano 34, diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para livrar aqueles que o temem. Teme o anjo? Não, teme a Deus, teme o Senhor. Se você teme o Senhor dá ordem aos teus anjos. Salmo 91, ele também dá ordem aos seus anjos para te livrar no caminho. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o mundo espiritual ele existe. Você está vendo só os irmãos aqui da igreja, está vendo só isso aqui acontecer, mas você não está vendo. Charles Haddon Spurgeon foi um pregador, um dos príncipes pregadores de Londres. Cara, realmente um ícone em questão de livros e escrita. Ele diz o seguinte, que a oração são óculos espirituais que Deus nos dá para enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar. Quando o crente ora, ele consegue perceber, ter a percepção de que existe algo de errado. Quando o crente ora, antes de tomar uma decisão, ele cai muito menos do que uma pessoa que não ora. Quando o crente ora, ele consegue perceber a cilada do inimigo, o levantar, o levante, a cilada, sabe, o laço do inimigo que está preparado e você não percebe. Não, peraí, eu entendi. É o inimigo tentando tirar as minhas forças, mas ele não vai tirar não. Hoje eu vou nessa vigília, hoje eu vou ser cheio lá. Talvez, irmão, muitas coisas aconteceram para você não estar aqui hoje. Mas, vamos continuar. Acontece que é o seguinte, no versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse. Mas irmão, o versículo 2 não fala que apareceu um anjo no meio da sarça? O anjo apareceu. Agora do meio da sarça já não é mais anjo, agora é o próprio Deus. A Bíblia diz o seguinte, quando o Senhor viu que ele começava a aproximar, ele se virou e ele começou a aproximar do meio da sarça, do meio, o chamou e disse, mas ele disse assim, Moisés, Moisés. Irmãos, essa dupla, quando fala dois nomes assim seguidos, no judaísmo é mais ou menos assim, é como se fosse o nordestino. Quando fala assim, Ismael, 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 Ismael. Quando ele fala Leandro, Leandro, eu te conheço e como te conheço. Quando Deus fala para Moisés, Moisés. Essa dupla palavra tem muita coisa carregado aqui, irmão. Muita coisa carregado nesse texto. E ele responde, eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. E disse mais, eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quem está falando isso? É Deus. A quem? A Moisés. E ele sabe a história, ele nos conhece.
Deus está falando hoje para você: eu te conheço. Eu te formei desde o ventre da sua mãe. Eu estou contigo nos momentos de angústia. Eu te vi. Eu te vi. No momento mais difícil da sua vida, eu estava do seu lado. Eu te conduzi até aqui. Eu te livrei. Com 3 meses de idade era para você morrer, Moisés. Mas eu cuidei de você. Está muito carregado o texto, irmão. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Por que ele teve medo? Inicialmente ele achava que era um anjo que estava no meio da sarça. Mas quando Deus fala: eu conheço você, eu conheço a tua história, eu conheço os 430 anos que o povo estava no Egito, eu conheço Abraão, eu conheço Isaac, eu apareci como um anjo lá em Jacó, vi um anjo subir e descer, eu tive intimidade com eles. Mas com você, Moisés, não vai ser anjo não. Com você vai ser eu e você no tete a tete. Tira a sandália, porque aqui é santo. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha esse versículo, versículo 7. Está falando: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Ele está dizendo assim para Moisés: Moisés, você é resposta de oração. Você é resposta de clamor de muitos. Eu te vi desde o ventre. Eu te formei, Moisés. Eu te trouxe aqui, Moisés. Irmão, você não está entendendo. No capítulo 2 ele nasce. No começo do capítulo 3 ele está com mais de 80 anos. Um capítulo carrega uma história. Só para você entender quem era Moisés. Moisés, irmão, ele nasceu no momento em que Faraó falou assim: vamos matar todos os homens, a gente precisa parar esse povo. E Moisés nasce, e Deus guarda. Ele vai parar para dentro lá do palácio. Moisés não foi o nome que a mãe Joquebede deu, não. Foi a filha, retirado das águas. Moisés, ele começa lá, e com 40 anos o que acontece? Ele se levanta e mata um egípcio e foge. Sai por onde? Pelas portas do fundo. 40 anos, mas esses 40 anos foi como? Aprendendo a conversar, aprendendo sobre a ciência, aprendendo sobre a escrita, aprendendo a entrar e sair de ambientes, aprendendo a liderar pessoas. Mas ele aprendeu a ser cheio, aprendeu com glória, aprendeu com honra, aprendeu com pompa, aprendeu com patente. Ele é forte agora, ele é príncipe. Só que agora ele vai ter que sair e aprender um jeito diferente, que é o jeito que Deus quer. Porque Deus não se manifesta em oliveira, Deus não se manifesta em figueira, Deus não se manifesta em videira. Ele vai se manifestar, sabe aonde? É na sarça, que não tem fruto. É na sarça que só tem espinho. Irmão, eu e você somos alguém que não temos valor nenhum, mas Deus decidiu se manifestar em mim e você. Se o fogo dele, a chama dele se apagar na minha vida, o que vai sobrar? Vai sobrar fruto? Não, sabe por quê? Porque eu não produzo fruto. O fruto é do Espírito. E é muito claro, o fruto é do Espírito. Eu não tenho paciência, mas Ele, através de mim, me manifesta paciência. Quando eu tenho um domínio próprio, não é meu o domínio é dele. Ele fala ao meu coração. Se eu estiver próximo da sarça, Ele vai falar: Léo, segura meu filho, acalma, conta até 10, perdoa, porque eu te perdoei antes. Eu só vou manifestar aquilo que queima em mim se o fogo se apagar. Eu sou sarça, você é sarça, você só tem espinho, você não tem fruto nenhum. Pastor, mas eu ganhei não sei quantas. Não ganhou nada. Foi tudo Jesus, o Espírito Santo, através de você, que é um instrumento. Ele entoou um louvor sobre a sua vida, e a sua vida é para a honra e glória dele.
não é para você, Moisés. Você precisa ser amassado, você precisa ser quebrado, Moisés. Eu preciso tirar a impureza de você, Moisés. O fogo é isso, irmão, o fogo queima, o fogo consome. Só que ele é um fogo que vai te dar perseverança, porque a chama está acesa em mim. É um fogo que não se consome, não é um fogo que pega só domingo, não é um fogo que pega só no acampamento, no congresso. É um fogo de segunda a sexta, segunda a domingo, segunda a sábado, é todos os dias. O Senhor não é só um descanso para você somente no sábado. O Senhor é descanso para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele é o nosso descanso. Você não é completo se você não tiver a presença e a plenitude de Jesus Cristo na sua vida. Se faltar o fogo em você, sarça, você só machuca e fere outras pessoas. Aleluia! O versículo 13 diz assim: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então o que eu vou dizer? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Que traduzido ao português diz: eu serei o que serei. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. O eu sou me enviou a vocês. Irmãos, a palavra hoje que o Senhor colocou em meu coração é um Moisés que chega à casa de Jetro, sai pelas portas do fundo do Egito, sai fugido para não ser morto. Ele chega até a casa de Jetro. Chega onde primeiro? No poço de Reuel. Ali ele defende algumas mulheres, e uma dessas mulheres é Zípora, filha de Jetro. E Jetro abraça ele. Jetro abraça e coloca ele como filho. Não merecia, mas Jetro abraça ele. Jetro fala: ó, minha filha, e ele se casa. Mesmo sem ver sarça queimar, mesmo sem ouvir a voz de anjo. Porque, pastor, foram 40 anos no Egito, mas até no início do capítulo 3 de Êxodo, são mais 40. Ele está com 80 anos, então entenda, ele entrou na casa de Jetro. No começo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e não ouviu Deus falar com ele. 15 anos, é um capítulo, mas são 40 anos. 40 anos sem ouvir anjo falar: vai nessa tua força, Moisés, eu estou contigo, eu te guardei, eu te levantei, eu estou te formando. Não, ele está em silêncio, não está falando, e ele continua trabalhando. O começo do versículo 1 vai falar assim: Moisés apacentava. Ele não fala Moisés pastor de ovelha, não. Fala assim, fala a função. Porque está precisando de muitas pessoas na igreja com menos título e mais ação, mais trabalho. Tem muita gente querendo honra, querendo patente. É príncipe aqui, levanta o príncipe lá, uma princesa. Não, irmão, aqui é serviço, aqui é casa do pai. Aqui você precisa apacentar. Pastor, mas eu não sou pastor, eu vou apacentar quem? É, irmão, quando Moisés estava lá, Jetro ele chega, não aqui nesse contexto, mas já tinha retirado o povo. Aí eram mais de 3 milhões de pessoas. Quando Jetro chega para levar os filhos de Moisés, a família toda, ele chega e fala: ele fala: Moisés, o que é isso, cara? São 3 milhões, você vai ficar doido. Ele estava de manhã até virando o dia para julgar as causas das pessoas que estavam acontecendo. Jetro falou assim: ó, eu vou te dar um conselho. E o conselho é o seguinte: levanta 1 sobre 10, 1 sobre 50, 1 sobre 100, 1 sobre 500, 1 sobre 1000. Você divide a carga. Pastor, onde você quer chegar? Pastor, está aqui. Tem pastor Ismael, pastor Leandro, pastor Juscelino, pastor François.
Pastor Otávio. Muito pastor. Eu vi uma estatística de que um pastor ele dá conta de tomar conta de 50 ovelhas. Passou disso, ele não dá conta. Mas vamos lá. E eu que estou no banco ali sentado? E eu que estou ali com a minha família, eu e minha família? Sabe quem que Deus te deu como ovelha? A sua família, a sua casa. Você é líder de 5, e aí tem um pastor que é líder de 50, e aí tem um outro pastor que é líder de 200, e assim vai. E Deus levantou cada um na sua capacidade. Quando Jesus fala assim, e para um deu 1 talento, para outro deu 2 talentos, e para outro deu 5 talentos. Quando ele vem cobrar os talentos, ele chega no de 5 e fala assim, tá aqui. Aí ele fala, e aí? Ele falou, o senhor me deu 5 talentos, e eu estou te devolvendo 10. Eu fiz render o talento. Ele falou, como você foste fiel no pouco. Para Deus 1 é pouco, para Deus 2 é pouco, para Deus 5 é pouco. Nada do que nós fizermos vai ser muito para Deus. Nada do que eu fizer vai ser perfeito para Deus. Porque foste fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Moisés é líder de mais de 3 milhões de pessoas, mas ele ouve o conselho de quem? Do sogro, do Jetro, que é líder de quantos? Só da sua casa. O importante não é quantidade, o importante é autoridade. Deus te deu autoridade sobre a sua casa. Pastor, mas eu não estou dando conta do meu filho, é o senhor que tem que ir lá falar. Não, Deus deu para você, a autoridade é sua. É você que precisa sentar com ele e abrir. Filho, a Bíblia é assim, Jesus é assim, precisamos fazer isso, isso, isso e isso. Se nós falharmos com as nossas ovelhas, com o que Deus te entregou, porque os filhos são herança os filhos é dele, e ele entregou para você cuidar. Quando ele quiser de volta, ele vai levar. Mas ele te deu, te entregou, e você tem responsabilidade nisso. Pastor, mas eu não tenho filho. Mas vai ter. Aprende hoje. Não espera chegar a 13 anos, 15 anos, 16, porque aí vai ser tarde. Porque a formação de uma criança é ali, é dos 2 anos, no máximo até 6. A partir daí já tem desvio de caráter, tem influência da escola, influência agora também da internet, influência do celular que você dá para ele, para você ficar livre, ficar tranquilo, assistir um Netflix e o menino ficar de boa. Mas ali o inimigo já tomou a mente, o coração, tudo. Então fica atento. Pastor, mas eu não tenho ovelha. Tem, lá na sua escola, você não tem nada para fazer? Tem, os amiguinhos que Deus colocou ao seu redor. Eu estou vendo 3 meninas aqui junto, eu uso muito elas. Uma cuida da outra. A Bíblia diz, a Larissa falou que o maior mandamento, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus. Mas o apóstolo, se eu não me engano, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo fala que o mais importante mandamento de todos é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu pequei, eu estou destituído. Como que eu amo a Deus e não amo a imagem e semelhança dele? Como que eu fui perdoado por ele e não consigo perdoar o meu irmão? Então o maior dos mandamentos significa eu preciso amar a ovelhinha que Deus me deu para apacentar. Jesus, ele foi e falou assim, vamos fazer o seguinte aqui, todo mundo tira a sandália aqui, todo mundo tira o sapato, eu vou lavar o pé de todo mundo, e eu vou fazer isso para ensinar vocês. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Aí significa que eu que estou lavando o seu pé, eu sou mais importante que você? Não, eu estou te ajudando, com amor, na mesa. Eu chamo, Daniel, senta aqui comigo. Daniel, eu te amo, cara. Você está fazendo errado. Você está torcendo pro Flamengo, cara. É brincadeira, irmão. Corta essa parte aí, é brincadeira. Eu preciso, com amor, na mesa, pastor Juscelino, sentar contigo e falar, pastor, do jeito que o senhor está fazendo não está legal, pastor.
eu preciso lavar o seu pé. Só que o meu também está sujo, porque eu não consigo enxergar minhas costas. Na verdade eu não consigo enxergar nada se eu não tiver um espelho. Eu sempre estou vendo vocês, eu não me vi aqui. Eu não estou me vendo. Eu só estou olhando as outras pessoas. E aí ele vem e fala: Léo, vamos fazer assim também, cara? Você caiu, deixa eu te levantar. E nós estamos aqui, um ajudando o outro. A mão direita, ela não lava ela sozinha. Eu não consigo lavar aqui os cantinhos da mão direita se eu não usar a esquerda. E a esquerda também não consegue ser limpa se eu não fizer isso aqui também, se eu não limpar uma outra. Então eu sou igreja e eu tenho ovelhas para apacentar. Deus colocou você na minha frente, Deus colocou você no meu caminho, para quê? Para eu te ajudar. O bom samaritano está passando aonde? No mesmo lugar que os outros passou, mas os outros acham que aqueles não é a obrigação deles. Mas Deus colocou alguém no seu caminho, e Deus vai cobrar esse alguém de você. Você precisa apacentar. Pastor, mas está difícil, faz 40 anos que eu não ouço a voz, faz 40 anos que eu não estou escutando o anjo. Mas ele apacentava. As ovelhas de quem? Era dele? Não, as ovelhas do sogro. As ovelhas, quando Jesus falou: Pedro, você me ama? Primeiro mandamento: ama, Senhor. Então faz o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são suas, Pedro. Na primeira pregação que Pedro ia ministrar, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Mas Jesus tinha dito antes: e não é sua, Pedro. As 3.000 é minha, eu que enviei no seu caminho, Pedro. A segunda pregação de Pedro, ele ganhou 5.000 almas. Mas Jesus já tinha falado: é minha, Pedro. Sobre esta pedra, essa rocha, é Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus te deu ovelhas, não põe ovelha para fora. A ovelha é de Jesus. Mas tem crente que dentro da igreja, ele põe pessoa para fora. Porque o cara é tatuado. Porque o cara mexe com isso aqui, mexeu com aquilo ali, o cara cometeu um erro aqui, o cara estava fumando, o cara estava fazendo isso. Ei, irmão, cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. É igual criança. Você quer que uma criança tenha atitude de adulto? Tem um tempo, irmão. E eu como pai, você como mãe, o que você vai fazer? Ajudar. Ela não consegue subir esse degrau, vamos ajudar ela? Ajuda a criança. Porque daqui um tempinho, ela está aqui, ministrando a palavra para outras pessoas. Mas no período de formação dessas crianças, dessas imaturas, que estão aqui na igreja, tem criança imatura aqui, eu posso frustrar o futuro dela. E eu também posso frustrar a igreja do amanhã, com as minhas atitudes, achando que eu sou melhor do que todo mundo. E você põe para fora. E tem muitos crentes lá fora machucados. Por quê? Porque o próprio corpo de Cristo feriu essas pessoas. O pastor rouba. O pastor, o que é isso? São ovelhas que estão lá fora, que não vai acessar o ambiente, o monte Horebe, o monte de Deus, para tentar ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque alguém expulsou ela. Alguém daqui foi lá e cravou. O corpo de Cristo feriu alguém. Olha para você ver. Por exemplo, nós somos aqui, meu corpo é composto de membros. Tem os dedos, tem a mão. Mas você já pensou, se esse braço aqui fosse ficar me dando soco aqui na cara, o tempo todo aqui, batendo em mim aqui, e o povo ia me internar, ia ou não ia, irmão? Isso é igreja. Tem mão dando soco na perna do Juscelino ali. Juscelino é a perna, o pastor Leandro, ele é a mão. É cada mãozada que dá no Juscelino. Irmão, entenda, a igreja tem... A igreja... A igreja, irmão... A igreja, irmão... E vocês precisam entender que nós somos o corpo. Aqui não tem membro solto não. E o corpo obedece o quê? A cabeça. E quem que é a cabeça da igreja? É Cristo. A gente precisa fazer o que Ele manda, não o que dá na telha de eu fazer, não. Jesus falou: ide, pregai o evangelho, praticar, irmão, o bem, faça o bem. Você sabe fazer o bem, por que você não faz?
Então, nós precisamos obedecer a mente, o cabeça. Quando um membro, ele não obedece à mente, o que é? É uma prótese. Porque hoje eu falo assim, pé, vai para a direita, aí o pé vai, né? Mas, se é uma perna que é uma prótese, ela não obedece às terminações nervosas. O sistema nervoso central não consegue mandar na sinapse lá e mandar uma mensagem, fala, faz isso, faz aquilo e tal. Também não sente dor. Para ele tá cagando e andando porque o pastor fala. O pastor bate e ele, né, isso eu tô cansado, já ouvi isso domingo passado. Irmão, entenda, nós precisamos sentir, e quando nós sentimos, o pastor foi forte comigo, agradeça a Deus, porque Deus ainda está chamando sua atenção. Deus ainda quer ver você ligado no corpo, andando no caminho certo. Deus ainda quer você aqui, no monte certo. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, então apacentar é um verbo. E é um verbo que ele é um verbo reflexo. O que significa isso? Que ele está apacentando as ovelhas, mas também está sendo apacentado. Porque Deus está cuidando dele desde lá. Ele não está vendo o anjo, ele não está vendo sarça, ele não está ouvindo a voz de Deus, mas Deus deu uma esposa para ele, Deus deu um lar para ele, Deus deu filhos para ele, e Deus deu um trabalho para ele. Está apacentando ou não está, irmão? Deus está cuidando de Moisés na sua plenitude. Deus está falando assim, eu sou a graça na sua casa. Talvez você não está vendo o anjo hoje, talvez você não está vendo o mundo espiritual, mas Deus está deixando faltar o alimento na sua mesa. Diga com certeza. Deus não está deixando faltar o alimento na sua mesa. Deus está te dando saúde. Deus está cuidando de você. Deus está falando com você. Deus te trouxe hoje no ambiente certo. Não foi você que veio não, foi o Espírito Santo que te atraiu para a sarça. O Espírito Santo está te atraindo. E muitos de nós não estamos entendendo. Nós estamos trabalhando, fazendo as coisas, mas a gente não está só sentindo um arrepio. Todo domingo ele te atrai para o monte certo, para o lugar certo, mas você sente o arrepio e vai embora. Você sente ali o calor, nossa, você fica até, nossa, que legal esse fogo e tal. Mas o que acontece? Você vira as costas para Deus e prefere ficar focado no que Deus deu para você fazer. Ah, mas tem muito pastor, irmão, que é isso, ele está preocupado muito com as ovelhas, achando que as ovelhas é dele. E quando a palavra diz assim, o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. E se algum pastor der vida por ovelha, ele está tirando a glória de Deus, porque o único pastor que deu a vida, entregou a vida por alguém foi Jesus. Nós estamos aqui cuidando do que é dele. Então, quando isso for mais importante do que a presença, entenda uma coisa, as ovelhas estão aqui. Aqui estão as ovelhas. O texto diz que Moisés, ele se virou. Ele deu as costas para as ovelhas. Pastor, mas eu vou dar as costas. Vou. Sabe por quê? Porque eu preciso receber instrução. Para depois que eu for instruído, alinhado, trabalhado, ou ouvir a voz do Senhor, aí eu volto. Aí eu vou saber da instrução correta. Aí eu vou saber alinhar e falar assim, ovelhinha, 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 vem aqui. Aí eu vou ter o domínio. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, e nem todo mundo é ovelha. Porque tem um momento que a gente é ovelha. A gente tem tempo para pregar, né? Então aqui, temos ovelhas. Aí depois, a parábola de Lucas capítulo 15 ou 14, eu não lembro agora. Tem 3 parábolas, só que quando Jesus cita, ele não finaliza a parábola, então é a mesma, tá? Só para vocês entenderem. Primeiro, tem 100 ovelhas e o pastor das ovelhas perde uma se perdeu. Ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma ovelha. Quando ele encontra a ovelha, ele traz e tem festa. Só que a ovelha é um animal débil. A ovelha não deixa você falar com ela. Sabe o que ele faz? Ovelha, ela precisa ser conduzida a pastos verdejantes e água para ela beber. Ela é conduzida, ela é trazida mesmo. Então é uma ovelha, é um animal débil, é o início da vida cristã. É um animal débil.
Um animal que se você der boró aqui, ó, ela te dá cabeçada. E se tiver buraco, tiver cerca aberta, ela vaza. Ela não obedece, ela não tem sentido. E aí como que o pastor faz para trazer ela? O pastor vai fazer o seguinte, ele quebra as duas patas da ovelha. As duas dianteiras da ovelha, ele quebra as duas patas dela e coloca ela no ombro. Isso é tradição judaica. Ele traz ela no ombro. É por isso que muitas vezes, irmãos, eu e você, muitas coisas nossas dá errado. Abri uma empresa, quebrou. Estou fazendo não sei o que, eu estou com as ideias aí e tal. Aí quebra. Porque Deus prefere quebrar algumas coisas na nossa vida do que matar a gente, do que perder a gente por completo. Então ele vai e faz isso. Vamos lá. Primeiro, ovelha resgatada. Então, 100, perdeu 1%, certo? Quem é bom de matemática? Beleza. Ele vai lá e volta. Aí depois ele continua a parábola. O reino de Deus é como uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Aonde? Dentro de casa. Pega a visão. 100, perdeu 1%. Agora, uma mulher tem 10 dracmas dentro da casa e perdeu uma dracma. Uma de 10 é o quê? 10%. Beleza. Perdeu. O que o texto vai dizer? O texto vai dizer o seguinte, que quando ela perde, ela acende a lamparina. Então ela acendeu aquilo que estava apagado. Dentro de casa, ela acendeu aquilo que estava apagado. E depois, o que ela faz, pastor? Ela varre. E a gente só varre aquilo que está sujo. Então muitas vezes Deus vai deixar a gente perder algumas coisas para a gente voltar a acender a luz que estava apagada e a varrer aquela sujeira que muitas vezes você não ia varrer. Então ele deixa a gente perder algumas coisas para você voltar a fazer aquilo que você fazia. Pastor, mas é mesmo? É porque quando o filho seu vai parar na UTI, você vira o maior crente. Quando tem alguém, nossa, está uma dificuldade, a porta do emprego fechou, aí você vai para o monte. Você volta a fazer aquilo que você fazia, mas deixou de fazer por alguma coisa. Beleza. Terceiro estágio. Agora, o texto vai dizer que tem um pai, que tem 2 filhos. E um deles, na verdade um consenso entre os dois, fala, ó, quero que divide. Na verdade um chega, o mais novo chega, ó pai, eu queria a minha parte. O pai, diz o texto que o pai divide em partes iguais. Olha para você ver, o pai dá para o menor a metade. E a outra metade é de quem? É do pai? Conversa comigo. A outra metade é de quem? Do filho mais velho. Então significa que o pai agora está morando de aluguel, está morando de favor. Concorda ou não? O filho levou, o menor levou a metade, e o filho mais velho ficou dono de tudo, dono do resto. E o pai está ali. Muito bem. Então o que acontece? O filho vai embora. O pai vai buscar o filho? O pai vai buscar o filho? Responde para mim. O pai não vai buscar o filho, por quê? Porque agora tem consciência. Porque agora ele já tem inteligência. Porque foi dado a ele sabedoria. O Espírito Santo é que fala e convence você que você é filho, que você não é mais servo, você agora é filho, filho do Deus Altíssimo. E se você decidiu sair, foi por sua conta e risco, mas você sabe que a casa do Pai, o monte de Deus está te esperando, e a sarça vai estar pegando fogo no monte certo. Você vai subir no monte certo, ninguém vai atrás, ninguém vai te quebrar, ninguém vai te forçar, não é nada forçado. Não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe isso, irmão. Existe quando você não tem sabedoria, mas se foi te dada a sabedoria, a Bíblia diz que o rigor para as cidades de... Me ajuda aí, pastor. Cafarnaum e... Agora eu esqueci. O rigor para elas é porque elas viram sinais de Jesus, elas conheceram o Cristo verdadeiro. A maioria dos sinais foi em Cafarnaum. E aí Jesus fala, vai ser mais rigoroso para vocês, porque vocês conheceram o Filho e não deram valor, do que para Sodoma e Gomorra.
Entenda, irmão, você agora é filho, você sabe qual é o sangue que corre na sua veia, você sabe de onde você veio, e você sabe para onde você vai. Se você decidiu sair, você sabe o caminho de volta. Pastor não vai me visitar, pastor isso, pastor aquilo. Irmão, a mesma distância que é daqui na sua casa, é da sua casa para cá. Quando você fica doente, o hospital vem até você, ou você vai para o hospital? É você que precisa querer tomar uma decisão na sua vida, posicionamento de cristão. Até quando nós vamos ficar anestesiados? Até quando nós vamos ficar parados, achando que Jesus é obrigado a te abençoar, achando que Jesus é obrigado a pegar na sua mão e vem cá, bebezinho? Para de pôr a mão, para de colocar o dedo na tomada, você está tomando choque. Irmão, cria maturidade. Hoje aqui a sarça vai queimar, mas para aqueles que sobem na montanha certa, para aqueles que trabalham 40 anos sem ouvir a voz, mas entendendo que a graça é suficiente. A graça te basta, a graça te alcançou, irmão, a graça te trouxe até aqui. Jesus está falando: ei filho, eu te amo, por isso ama o do próximo aí, por isso apacenta as ovelhas que eu ponho na sua frente. Jesus está cuidando de você, está te sarando para você sarar outras pessoas. Você precisa entender o seu propósito, e o seu propósito aqui nesta noite é de filho. E filho tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade do filho? Honrar o pai, obedecer o pai. E tudo que você precisar, o pai vai te dar. Responsabilidade de filho: honra o seu pai. Honra o seu pai e a sua mãe, um dos mandamentos. Olha que maravilha, Deus deu o título dele para mim. Ele é pai. Pai são duas letras no hebraico. É Av. A letra primeira chama Aleph, que é a letra A. E a outra letra chama Veit, que é a letra V. Av. Av significa pai. A letra Aleph significa força. E a letra Veit significa tenda, casa. Então a palavra pai significa força da minha tenda. Ele é a força da minha casa. E Deus, na sua infinita misericórdia, falou: eu vou colocar você e vou te dar um título, que é o meu título: pai. Então seja o que eu sou para a sua família. Seja proteção, seja cuidado, seja provisão, seja amor. Você está entendendo? O que nós precisamos ser dentro da nossa casa: cuidado, provisão, proteção. É isso, eu e você precisamos ser a força da nossa casa. Eu e você precisamos ser o pastor. Nós precisamos apacentar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Irmão, entenda uma pessoa, um pastor que pregou 100 anos e não ganhou uma alma. Você já viu esse pastor? Pregou 100 anos e não ganhou nenhuma alma. Esse foi Noé. Ele pregou e pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, e ninguém ouviu ele. Mas ele não errou na sua casa. Todos que estavam ali debaixo da proteção dele, da força da tenda que era ele, todos foram salvos. Irmão, eu posso pregar, e muita gente, pode ninguém aceitar, mas eu não posso errar dentro da minha casa. Eu não posso ser uma coisa aqui, lá dentro eu ser outra. Lá dentro é o meu primeiro ministério. Eu não posso dar as costas para ele. É lá que a sarça pega fogo. É dentro do meu quarto que a sarça está pegando fogo, e eu recebo instrução lá para poder levar a outros ambientes. É lá em casa que a minha esposa precisa olhar em mim um homem de Deus. É lá que os meus filhos possam olhar em mim e ver exemplo. Não adianta eu falar ser um fogo falso aqui. Eu pego fogo na igreja e é glória para todo lado, é glória. Mas quando eu desço do púlpito, é só fornicação, é só pornografia. E tem muitos pastores hoje, muitos ministros da palavra, que enchem uma multidão, alegra o nosso povo, nossa da glória, e é um fogo de palha. O povo se emociona, fala em línguas, mas na segunda-feira tem misericórdia. Então, o que muda uma pessoa não é um avivamento momentâneo, é a perseverança, é a continuidade, é o permanecer. A Bíblia diz que aquele que está em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será concedido. Mas ele fala permanecer do versículo 1 até o versículo 11. Isso João, Evangelho de João 14, do versículo 1 ao 11, do versículo 1 ao 10, ele fala 11 vezes permanecer. Se você permanecer na videira, eu sou a videira, você precisa permanecer, permanecer, permanecer. Não adianta nada você começar uma corrida muito bem, mas o final da corrida, você chegar em último. Você pode começar em último, mas no final você está no pódio. Então o importante nem é o começo, é o final. E o final Deus já te deu, Deus já venceu. O que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso olhar para Jesus e querer estar próximo de Jesus, porque pecar eu vou. Eu vou pecar, você vai pecar. Mas o que vai te dar sustento, firmeza, permanência é o relacionamento. Você acha que Jesus ele era tendencioso, ou ele escolhia algumas pessoas e ele fazia acepção de pessoas? Você acha que sim? Não. Jesus ele não tinha acepção de pessoas. Ele é o centro. Diz o Evangelho que ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro de tudo, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e fim. Ele é o centro. Quando nós olhamos a nossa cronologia, nós vemos 2000, hoje nós estamos no ano 2023, o que? Depois de Cristo, ele é o centro. Jesus, quando ele foi ser crucificado, ele estava no meio. A palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio. Ele é o centro. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da palavra, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro de tudo, da nossa família, ele precisa ser o centro. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para ele e querer se relacionar com ele. Se isso faltar na nossa vida, irmão, a gente perdeu o sentido de tudo. A Bíblia diz que ele é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Amém? Então, quando nós olhamos, o versículo, capítulo 3, versículo 1, nós saiu da palavra apacentar. E apacentava. E apacentava. E apacentava. E apacentava. E apacentava. Jesus, eu não sei o que o Senhor quer falar aqui hoje. Nós temos sarça queimando. Nós temos sarça de espinhos. Nós temos o bom pastor, o meu pastor é o Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer falar conosco aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho, já é quase meia-noite. Mas eu vou finalizar essa palavra. E eu queria falar com vocês sobre as sandálias. Vamos cortar muita coisa aqui, mas depois vocês marcam outra e me chamam de novo. Pode ser? Para a gente continuar, porque eu fiquei só na primeira palavra, e apacentava. E apacentava, é o que o versículo está falando. Irmãos, a sarça, quando Jesus ele fala a Moisés, porque ele diz o eu sou. E quando você vai no Evangelho de João, você vai ver ele falando para os fariseus. Ele falou assim, ó, os fariseus estão questionando Jesus. E ele fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia. Os fariseus ficam loucos, porque ele está falando assim, como assim? Ele fala assim, mas você é maior que o sábado? Ele fala, eu sou maior que o sábado. Você é maior que Abraão? Ele diz, eu sou o que sou. Ele usou a expressão que foi usada na sarça. Então, eu creio que as teofanias, as aparições de Deus durante o Antigo Testamento tenha sido Cristo. Quando nós olhamos em Deuteronômio, não vamos em Josué primeiro, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. O texto é muito complexo. Ele fala assim: o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está
é santo. E Josué fez assim. Você conseguiu perceber que é a mesma fala que foi dita para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. Mas aqui fala que é o príncipe do exército do Senhor. Quando nós olhamos na palavra anjo, angelolatria, é algo que acontecia muito. Os homens começavam a adorar anjo. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo 22, no versículo 5, você vai ver que João fala: eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, eu fiquei muito feliz porque você me levou e me mostrou tudo, e era um anjo. E aí João fala assim: e prostrei-me aos pés do anjo para o adorá-lo. O anjo rapidamente me levantou e falou: não me adore, não adore a mim, porque eu sou um conservo seu. Adore somente a Deus. Anjo não pode ser adorado, anjo não merece adoração. Quando ele fala eu sou um conservo, ele diz assim: eu estou aqui para te servir. Pastor, mas como assim? Um anjo nos serve? O anjo ele foi feito para servir a gente. Me dá um exemplo. A polícia militar, civil, polícia rodoviária, polícia federal, eles servem quem? A sociedade, sim ou não? Mas ele recebe ordem de quem? Dos seus comandantes, sim ou não? Então eles é um exemplo, um típico anjo. Ele está para servir a sociedade, está para servir eu e você, mas ele recebe ordem de Deus. Então muitas vezes a gente fala assim: a presença de Jesus é real nesse ambiente. Aí você fica assim, tranquilão, parado. Mas se eu falasse, tem um anjo com uma bandeja na mão, uma espada, eu ainda dou um rodopeio aqui, e você fala: eita, senti a glória aqui, a presença de Deus aqui e tal. Porque você dá mais valor a anjo do que a própria presença de Deus. O anjo chama Moisés da sarça, mas até então o anjo aparece. Aí quando ele se vira e se desprende de tudo, e Deus viu que ele se desprendeu, que ele focou no Senhor, ele está inteiro para Deus. O que a Larissa estava pregando aqui, falando e ministrando, ela falava assim: ei, se entrega por inteiro. Porque quando você está meio a meio, Deus não fala. Mas quando você se desprende de tudo e se conecta, Ele começa a falar do meio da sarça. Ele não manda anjo, Ele mesmo vem. O apóstolo Paulo falou que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, habita em você. Nós estamos em relacionamento com Ele. E aí, irmãos, quando eu vejo Josué falando, e aqui está falando o príncipe dos exércitos, fala, e aí Josué faz o quê? Adora ele. E ele não adora anjo, não podemos adorar anjo. E o anjo não questiona Josué, não fala assim: Josué, não faça isso. Na verdade você vai ver o príncipe falando: continua, Josué, tira as sandálias, chega perto, pode adorar, me adora. Sabe por quê? Porque esse aqui não é anjo Miguel, esse aqui não é anjo Gabriel, esse aqui é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Quando nós entramos aqui no contexto de tira sandália, e sandália, o que é sandália? Sandália significa santificação. Santificação. Sem a santificação você não verá o Senhor. Quando o texto lá em Efésios vai dizer que Ele nos dá um capacete da salvação, uma couraça da justiça, mas também nos dá uma sandália. Irmãos, entenda, em Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 9, diz o seguinte, eu vou ler o contexto todo, do 5 ao 10. Essa lei aqui chama levirato. Alguém já ouviu falar do levirato? Ninguém? Só os pastores? Levirato, o que significa? Presta atenção. Se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido,
para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem que não quiser se casar com a cunhada, ele irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado, olha para você ver, porém se o homem não quiser se casar, ela, a mulher, irá ao portão da cidade para falar aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, versículo 9, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim não fará com o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Hoje não, vai. Há 20 anos atrás, né, pastor Juscelino? Se eu fizesse um negócio com o pastor Juscelino e falasse assim: pastor, eu estou te vendendo um carro, e eu quero 20 mil no carro, e eu pegasse na sua mão, apertava a sua mão, 20 anos atrás, era um contrato, não era? A palavra de homem, não era? E o que selava a palavra? Era o aperto de mão. Hoje não. Hoje você vê os caras apertando mão aí, a gente fala: eu dou 20 mil, aí aparece na esquina, você apertou a mão do cara, aí aparece na esquina: eu te dou 30 mil. Ah não, é seu, pode ir, porque a palavra não tem mais valor, né? Muito bem. Na época e até hoje, em Jerusalém, em Israel, o que acontece? Quando eu vou tomar uma decisão, vou tomar uma posição, um contrato, não tinha advogado, não tinha contrato aqui. O contrato era como? Eu estava me descalçando, eu tirava os sapatos e entregava para o Juscelino: Juscelino, eu estou te dando a minha palavra, eu vou tirar o meu sapato e vou te entregar. Era um contrato. Quando o contexto aqui, o contexto de quem entregava o sapato estava perdendo a honra, estava se despindo, estava tomando prejuízo, porque o descalçado, ele era desonrado, compreende? Ele perdia. Então quando Deus fala assim para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, tem várias vertentes, mas eu quis trazer a vertente da sandália para vocês, porque quando Moisés ele tira a sandália, Deus estava falando: Moisés, eu não quero o Moisés do Egito, eu não quero o Moisés soberbo, eu não quero o Moisés que se acha, eu não quero um Moisés inchado, eu quero um Moisés humilde, eu quero um Moisés que entende o preço de estar na minha presença. Na minha presença não podemos acessar a presença de Deus, o lugar santo, de qualquer maneira. Deus está nos observando. E qual é a sandália que você trouxe hoje? Talvez é a sandália do egoísmo, talvez é a sandália da prepotência, talvez você se acha demais, talvez você se acha o melhor crente, talvez você se acha a pessoa que resolve os problemas, talvez você é autossuficiente, mas Jesus está te trazendo aqui hoje para te quebrantar e dizer que você é sassa, você só tem espinho, você não tem fruto. O fruto que vai permanecer na sua vida é a minha chama, e através da minha chama, o fruto do meu espírito vai ficar aguçado na sua vida. Pastor, então você está querendo dizer que cantar não é fruto, pregar não é fruto, isso tudo é dom, irmão, dom. Ganhar alma não é fruto? Não, pastor, ganhar alma é dom. Pastor, mas dom é como se fosse uma árvore e o vento bate na árvore. Quando o vento bate na árvore, quieta. Quando o vento bate na árvore, o que faz barulho, pastor? São folhas. Folha faz barulho. Pastor, mas a minha árvore aqui está cheia de folha. Eu ganhei tantas almas. Eu fui lá na praça, eu preguei lá e, nossa, pastor, eu ganhei 50 almas.
E é onde eu passo e eu falo e eu canto bem demais, pastor. Nossa, mas eu canto que o povo chega e aplaude de pé e é uma glória. E quando eu desço lá no fundo, pastor, nossa, você pregou demais, você cantou demais, você toca muito. E você está se enchendo de glória. Isso aí é o que? É folha, varão. Folha faz barulho, mas quando o vento bate no fruto, faz barulho, irmão? Quais são as características do fruto do Espírito? São 9. As características do fruto do Espírito são características, não são fruto. Então, para eu ver que você está produzindo fruto, irmão, é a sua vida no seu cotidiano, na sua segunda-feira, na sua terça-feira, é você dentro da sua casa, é você por onde você anda. Você exala a presença de Deus, você exala uma chama que quem chega perto ouve a voz de Deus, quem chega perto sente a presença de Deus. Tem muita gente que vai falar: no último dia eu preguei no teu nome, eu cantei, eu expulsei, eu curei enfermo, eu ganhei não sei quantas almas. Falar: afasta de mim porque eu não. Você sabe o que significa conheço na Bíblia? Conheço é eu não tenho intimidade com Ele, eu não tenho relacionamento. Porque você acha que Jesus não te conhece? Te conhece, pô. Jesus te conhece muito mais do que você acha. Ele está te vendo, mesmo na onde que você acha que ninguém está vendo, Ele já te viu. Jesus te conhece, mas Ele não tem relacionamento. Quando fala assim, Adão conheceu a Eva, significa que ele teve intimidade com Eva. Quando o marido fala e o marido conheceu, e José conheceu a Maria, não é conhecer de trocar ideia, não, irmão, é intimidade. Quando Jesus chegar lá, Ele não vai falar: você pecou, e porque você pecou, eu não te conheço. Não, é porque você pecou e não se aproximou dEle. Você pecou e não aceitou o sacrifício dEle na cruz. E isso que vai nos distanciar de Deus é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade. Um casal que não tem intimidade, ele não prevalece, ele não permanece. Então nós precisamos ter intimidade. Sabe por quê, irmão? Porque intimidade, você pega a Denise e o Abidiel, no olhar da Denise para o Abidiel, ele sabe o que ela quer dizer. Sabe por quê? Não, escuta. Porque tem intimidade. Se ele jogasse truco, o sinal já estava tudo certo, irmão. Ela sabia quando ele tinha zap, e ele também sabia. Por quê? Porque tem intimidade. Se eu falar assim: ô pastor, eu já entendi que o pastor ficou de pé para me acabar. E por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Eu sei a hora. Só que o meu relacionamento com Deus é maior do que o meu com Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você tem intimidade, você ouve a voz. Uma vez, o menino falou: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai falou: filho, Deus é o tamanho daquele avião. Aí o filho meteu a mãozinha aqui, fechou um olho e falou: nossa pai, mas é pequeno demais, velho. Aí o pai, sem falar nada, pegou o menino, foi até o aeroporto e colocou ele do lado do Boeing. O Boeing lá grande, gigante. E o menino falou assim, aí o pai vira para ele e fala assim: aí filho, Deus é desse tamanho aí. Caramba, pai, é grande. Aí o pai foi falar: Deus é do tamanho do tanto que você está próximo dele. Se você está próximo de Deus, Ele vai ser grande, 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 poderoso na sua vida. Mas se você estiver longe, você não vai ouvir a voz dele, e você vai estar igual um cego em tiroteio. Você vai estar vendado no meio, tomando tiro e caindo em buraco, e trenheira. Irmão, aprenda a manter a chama acesa no seu coração. Jesus, ele te deu essa chama. Em Atos, no capítulo 2, presta atenção aqui. Em Atos, no capítulo 2, diz que o Espírito Santo desceu. E ele estava gritando. Eles estavam orando, sim, mas eles estavam sentados, 120, sentados, ouvindo e esperando o mestre, porque o mestre falou: eu vou subir, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Não é fogo de palha. O som do avivamento, o som da chama, não é o calor que ela exala,
Não é a visão, nossa, é grande. Não, 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 não. É o som, é ouvir a voz dele. E nós só vamos ouvir a voz do Espírito Santo quando você tiver intimidade com ele. Porque enquanto você não se desprender das suas ovelhas e se conectar nele plenamente, aí quando você se conectar plenamente, aí você ouve a voz dele. Porque ele só vai falar quando você entender que você precisa tirar a sandália. Amém? Eu vou terminar por aqui, senão meu irmão vai brigar comigo e ele não me chama mais. É brincadeira, irmão. É brincadeira. Hã? Fica um tempo, né? Não, mas eu gostei hoje. Você pode me chamar outras vezes nesse naipe aí, porque de quinta-feira com 30 minutos fica difícil. Eu tô brincando também. Pode chamar também, nós... Só vai dar para falar uma palavra, mas tá de boa. Irmão, eu fico muito feliz de estar com vocês. Mas olha, quem Deus colocou na sua vida, seja o bom samaritano. Seja essa pessoa que cuida, não que fere. Seja a pessoa que perdoa. Amém? Deus está te curando para você curar outras pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aplauda o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus.